Santana. Vossa Excelência esperar de até 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores, radiovintes. Eu, senhor presidente, me inscrevi para falar sobre a importância da discussão do plano plurianual e os debates começam a ser feitos em diversas regiões do Ceará. Antes, porém, eu quero fazer algumas considerações sobre a Romaria de Juazeiro, a maior romaria do ano, que ocorreu agora por ocasião da festa de finados, como é chamado lá em Juazeiro, e que foi objeto de uma confusão sem precedentes na história das romarias. E de acordo com a Comissão Pastoral das Romarias, isso ocorreu em virtude da Agência Nacional de Transporte Terrestre ter realizado uma blitz que nunca fez em todos esses anos em que existem essas romarias e valendo-se dos rigores da lei com o claro objetivo de reprimir e punir os romeiros em trânsito para Juazeiro. Quando possível, uma parte, deputado doutor Santana. Já, deputado Daniel. Deputado Daniel, os romeiros vêm já há alguns anos fazendo reiteradas queixas de que estão sendo discriminados e são perseguidos, apesar dos cuidados que se tem no seu transporte, no seu deslocamento, são humilhados nos postos de fiscalização, são obrigados a descer do seu transporte e muitas vezes crianças, idosos, pessoas enfermas, caminhar longas distâncias a pé. E dessa vez, a Agência Nacional de Transporte, que nunca tinha feito isso, apreendeu ônibus, deixou pessoas sem transporte para voltar para a sua cidade, e isso gerou uma revolta muito grande. Esses ônibus ainda hoje estão presos lá em Brejo Santo, e inclusive o deputado Arnon Bezerra, deputado federal, está lá tentando resolver essa situação. Então isso gerou uma manifestação de rua, com bloqueio de estrada, com queima de pneu, até com excesso também, mas que realmente uma situação que poderia ter sido evitada e que precisa ter uma resposta concreta das nossas autoridades a respeito desse tema. Queria ouvir o deputado Daniel Oliveira, por favor. Deputado doutor Santana, acho que Vossa Excelência toca num ponto fundamental no pronunciamento de Vossa Excelência em relação ao que aconteceu nesse último final de semana, nesse último feriadão, principalmente aí em relação aos romeiros que tradicionalmente visitam aí o Juazeiro para aí visitar o túmulo, principalmente do nosso Padre Cícero lá do Juazeiro. E eu recebi por diversas mensagens, ligações de lideranças, de vereadores, falando do pavor que viveu o Juazeiro nesse último final de semana, principalmente com a atitude do Detran de perseguição aos romeiros, de uma forma exacerbada até, e eu tenho reclamado isso por muitas vezes, às vezes na necessidade do Estado que tem hoje, de arrecadar, está passando por cima de questões até culturais, como é a questão da romaria do Juazeiro. E dessa vez foi de uma forma completamente constrangedora, principalmente para as lideranças do Juazeiro. Vossa Excelência já se manifesta aí contrário à movimentação, a forma como aconteceu. É importante de que o Detran faça a sua participação, mas orientando, conduzindo, inibindo práticas ilegais, mas não perseguindo os romeiros, não perseguindo a fé de pessoas que vão ao Juazeiro do Norte, que talvez não, sem sombra de dúvida, é o que mais movimenta a economia do Juazeiro, são os romeiros, é a fé pelo Padre Cícero. Conte com o nosso apoio para que for preciso, principalmente para resguardar o poder que tem a fé e principalmente a valorização dos romeiros para a nossa região do Cariri. Agradeço, deputado Daniel. A bem da verdade, tenho que dizer que no começo houve uma certa confusão onde se achava que era o Detran. Na verdade, eu tive lá no sábado e pude acompanhar
parte desses problemas em loco, inclusive conversando com os romeiros, e a ação, e está aqui um documento da Comissão Pastoral, foi realizada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, que eu nunca tinha visto ser tão ativa como nesse caso, onde me pareceu de forma muito clara que havia uma deliberada intenção de provocar constrangimento e reprimir as romarias. Me parece que por algum tipo de divergência, essas pessoas se valem do poder e da sua autoridade para perseguir pessoas pobres, pessoas humildes, que vêm com grande sacrifício da sua cidade até Juazeiro em busca de uma graça, em busca da solução de um problema ou para pagar uma promessa realizada, ou muitas vezes para realizar visita pessoas de suas famílias que moram lá na região do Cariri. Então, o romeiro é um homem, uma mulher humilde, é um aposentado da agricultura, é um pobre agricultor que juntou um pouquinho dos seus recursos para fazer essa peregrinação. E no que diz respeito à questão religiosa, qualquer que seja a religião das pessoas, acho que nós devemos respeitar e devemos permitir a sua expressão de fé na forma que julgarem que seja correta, em respeito e dentro dos padrões da legislação. Então, da mesma forma que é perigoso, como dizem, se transportar num caminhão de romeiros, mesmo que ele seja adaptado à nova legislação, também é o risco que se corre num transcurso de moto de uma cidade para outra. E nem por isso as pessoas são impedidas de andar de moto. Então, nós estamos aqui para exigir respeito às romarias de Juazeiro e aos nossos romeiros. Meus amigos, nós vamos discutir agora nas regiões diversas do Ceará, em 4 regiões mais precisamente, o plano plurianual. E essa é uma peça da legislação orçamentária e onde estão colocados os planejamentos a médio prazo, para 4 anos. São 3 anos desse governo e mais 1 ano do próximo governo. E é importante que a população tome conhecimento disso e que participe desses debates, levando para esse fórum as suas reivindicações, porque é a partir do que é colocado nesse plano plurianual que vai se definir o orçamento anual na esfera do governo. E aí, os grandes temas são palco de relevantes discussões. São a questão da segurança, a questão da saúde, as reivindicações próprias de cada região e de cada município, as parcerias entre o governo do estado, o governo federal e os municípios do Ceará, elas vão ter nesses fóruns um ambiente adequado para ser feita essa discussão. E o papel dessa Casa Legislativa é de grande importância nesse momento. Aí é onde entra a grande responsabilidade na elaboração dessa peça orçamentária. Por quê? Nós vamos fazer os nossos sonhos, vamos procurar atender as demandas, mas também é a hora da gente dizer como nós vamos viabilizar os recursos para atender esses sonhos, para viabilizar as reivindicações que são colocadas. São 101,07 bilhões de orçamento planejado para os 4 anos. E desses aí, em torno de 4 bilhões e 900 milhões seriam usados anualmente para se realizar investimentos. As prioridades estão colocadas aí em cima da saúde. A saúde é o foco principal. E foi aqui, e é sempre aqui, objeto de grandes debates. Nós tivemos a oportunidade de discutir aqui o empréstimo para ampliação do atendimento especializado no Ceará. E, ao meu ver, aí é uma área onde nós tivemos grandes avanços, enormes avanços. E eu sou testemunha ocular disso, que eu vivo no Serviço Público de Saúde há 27 anos e vi as grandes mudanças que foram frutos de ações de vários governos que ocorreram ao longo desses anos. E aí começa lá atrás com a implantação do programa de agentes comunitários. O foco naquela ocasião era a atenção básica, era garantir que o médico chegasse à população mais carente, identificando aqueles problemas que eram mais simples de serem resolvidos e que muitas vezes não encontrava a sua solução por falta de conhecimento. O papel dos agentes comunitários de saúde nessa estratégia, ele foi de grande relevância e isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu ao longo desses anos para a diminuição expressiva da mortalidade infantil ao longo desses anos aqui no Ceará. Então, no segundo momento, e acho que
o governador Cid aí foi de uma brilhante atuação. Ele inicia uma parte mais ousada, que é de garantir a interiorização do atendimento especializado. Procedimentos que antes eram de difícil execução nos cantos mais remotos do estado do Ceará. Muitas vezes você precisava trazer um paciente com traumatismo crânioencefálico, com um hematoma dentro da cabeça para Fortaleza, e essa demora, essa dificuldade foi responsável por a morte de milhares e milhares de pessoas ao longo de anos que esse serviço não era prestado, nos anos que esse serviço não era prestado lá na região do Cariri, por exemplo. Hoje, nós temos o Hospital Regional. O Hospital Regional, ele atende uma média de 5.000 pessoas por mês e faz procedimentos cirúrgicos que eram impensados ser realizados com tanta frequência pelo SUS. Ficava reservado somente para aqueles que dispunham de maior capacidade financeira, que ou se deslocavam para cá, ou então podiam pagar caro para ser feito esse procedimento lá. Hoje, com equipamentos modernos, com os melhores profissionais da região do Cariri, esses procedimentos são realizados lá no Hospital Regional. E lógico, o SUS é um sistema em construção. Há muito que ser feito. E aqui foi colocado por diversos deputados a preocupação com situações específicas em suas áreas. A essas situações, nós temos a obrigação de dar uma resposta. A parceria entre o Estado, entre o governo federal, o governo do Estado e o governo do município, que vai permitir a construção e a consolidação de um sistema único de saúde que não tenha falhas, que é um sonho ainda muito longe, mas que pode ser realizado. Eu acredito na construção desse sonho e quero aqui me somar àqueles que defenderam mais recursos para a Santa Casa de Misericórdia aqui em Fortaleza, onde tive a oportunidade de trabalhar na época que era acadêmico e sei da relevância e da importância dos serviços que ali são prestados. Quero me somar ao esforço e à luta do deputado Agenor, que quer a garantia do funcionamento do hospital da região regional lá do Iguatu, que presta um serviço para aquela cidade e para outras da vizinhança. E é preciso que nós entendamos que os recursos para o SUS, na medida em que os serviços foram sendo ampliados, foram sendo qualificados, esses recursos tornaram-se escassos, são insuficientes para garantir o funcionamento com a qualidade excelente que ele precisa ter. E aí nós precisamos correr atrás de uma nova fonte de recursos para isso, bem carimbada, bem amarrada, com metas precisas a serem alcançadas. Deputado, e, ao meu ver, está na ordem do dia... Uma parte, deputada Fernanda. Pois não, deputada. Primeiro, eu vim ali escutando sobre a romaria lá do Cariri, do nosso querido Juazeiro. E queria me somar à voz de Vossa Excelência, dizer que a única coisa que a gente não pode perder é a fé. Deputado doutor Santana, eu estou concedendo mais 3 minutos a Vossa Excelência para que possa concluir o vosso pronunciamento. Agradeço, deputada Raquel. E eu tinha pensado em fazer exatamente o pronunciamento a respeito disso, da importância que são as romarias para o nosso querido Cariri, e não poderia, nesse momento, me associar à fala de Vossa Excelência, dizer que estamos juntos. Temos que arranjar uma solução, não podemos deixar os romeiros nessa situação que ficaram. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Obrigada. Agradeço, deputada Fernanda, e é importante que o seu pronunciamento, para reforçar essa tese que eu fiz passar rapidamente pelo assunto, mas esse assunto, ele certamente pode ser um objeto de um amplo e mais profundo debate, no intuito de a gente conseguir uma solução para essas dificuldades que têm reiteradas vezes prejudicado nossos romeiros. Então, na questão da saúde, precisamos de uma nova fonte de financiamento. Eu defendo aqui uma nova contribuição para a saúde, bem carimbada, bem amarrada nos seus propósitos, dividida entre os municípios, os estados e a União. Eu sou contra o modelo antigo que se adotou, em que havia uma contribuição para a saúde que ficava somente com o governo federal. Esse recurso, ele precisa chegar aos municípios de forma direta, para que o município que sofre mais, que é o mais demandado, que
ele possa fazer o seu planejamento de forma mais livre e garantir os recursos para o custeio dos seus equipamentos próprios, que ele sofre bastante para poder viabilizar, assim como o governo do Estado. E reforçando esses laços nessa parceria, uma parceria permanente, uma parceria que seja cada vez mais dividida as responsabilidades e onde o governo federal, aquele que arrecada mais, ele possa contribuir com mais, principalmente naqueles municípios menores, aqueles municípios que dispõem de poucos recursos próprios para arcar com o desenvolvimento de uma estrutura de saúde tão importante como essa. Pois não, deputado Aldir, um prazer. Veja aí que Vossa Excelência trata de temas bem distintos. Primeiro, me solidarizar com toda a região do Cariri, em função dessa ação pitoresca, creio eu, e abusiva, porque não é uma ação corriqueira e se mostrou realmente uma ação tendenciosa que causa e causou prejuízos enormes à região do Cariri, em função da Romaria lá do Padre Cícero. Deputado Santana, Vossa Excelência faz uma avaliação sobre a questão da CPMF. Infelizmente, o que nós temos visto no debate da CPMF, independente de ser contra ou a favor da existência da CPMF, tem uma questão que é preliminar. Como seria essa CPMF? Que é a contribuição que nós temos alguma esperança que possa vir para a saúde. O que nós assistimos nos últimos dias e meses é o tendencionamento dessa possível nova contribuição, não para a saúde, mas para fins diversos, como o rombo da Previdência. Obrigado, presidente. Já vou concluir, deputado Santana. Então, a avaliação que Vossa Excelência faz, deputado Santana, é avaliação crítica, lhe parabenizo por essa avaliação, entendendo que se alguma contribuição nova tiver de ser criada, que ela seja destinada primeiramente à saúde, independente de ser só para nível federal, estadual ou municipal. Se possível, seja da forma como Vossa Excelência delineou. Mas o que nós não podemos permitir assistir é o que está sendo feito e proposto pelo governo federal. É que essa contribuição seja para fins totalmente diversos da saúde, como a priori se pregava. Obrigado. Nosso governo, PT, PMDB, do nosso partido, ele está fazendo esse debate ainda, é uma construção, nós vamos participar dele. Eu acho que é importante a gente construir uma alternativa boa para a saúde, de financiamento e de custeio. Obrigado, senhora presidente, obrigado, deputado Aldir.